Muito bom dia para todos, para todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas no podcast Alquimísticos, comigo, Cris Gouveia. Para quem não sabe, eu sou professora de Mahalila, sou facilitadora do Mahalila, reikiana, jogo tarô terapêutico e também faço reiki. Estou hoje com uma convidada que tem inúmeras habilidades, vou falar dela agora. E tem algumas terapias que ela faz que eu nunca ouvi na vida. Eu quero que ela me explique. Então, eu estou aqui com a Ju Fronza. Seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada, Cris. Deixa eu mostrar ela para vocês. Aqui. Olá. E a Ju, ela é Star Healer. Eu fui procurar isso na internet e aí apareceram aqueles joguinhos, sabe aqueles joguinhos japoneses? Sério? Nossa, mas não é isso não. Não, então, por isso que eu vou pedir para você explicar. Sim. Ela é mestre Reiki, mentora, terapeuta holística também, vibracional, relacional, expert em leituras dos registros akáshicos, criadora da técnica Beta Rec 333, que ela até trouxe aqui a mesa radiônica dela, que ela criou. Reprogramação emocional consciente, evolução master, método DEM, que é esse que a gente falou no título do programa, né? Despertando o eu maior e o Deus em mim. Jornada da transformação, 22 dias de meditações e 21 dias de prosperidade. Ela acabou de chegar, né, lá do sul, né, de Florianópolis, e agora ela vai falar um pouquinho dela. Então, novamente, bem-vinda. E ela é amiga de um dos meus entrevistados aqui, do Diogo. Um beijo para você, se estiver assistindo a gente. Um beijo, Di. Vem cantar em São Paulo, que a gente está... a gente está esperando. Que a gente está te esperando. Então, seja muito bem-vinda e fala sobre essa cocriação que você teve aqui. Então. Eu fiquei super feliz com o programa. Pois é, então, primeiro quero te agradecer pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, né? Tantas pessoas maravilhosas da luz que você está entrevistando, Sim, né? Com verdade. tantas coisas legais. E justamente, né? Então, eu conheço o Diogo Mar, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, meu irmãozão do coração. A gente acabou se conhecendo lá em Floripa. E... quando ele veio, né? Essas coisas de cocriação são muito maravilhosas. Aliás, né? a primeira pessoa que entrevistou ele fui eu. É mesmo? Ele e outras pessoas começaram aqui. Olha, que incrível. Então, e daí eu vi ele veio para São Paulo fazer um show dele e tal, e eu acompanho ele, meu amigo. E ele postou, então, que ele tinha vindo aqui nesse podcast. Daí eu olhei, assim, na hora, e falei assim, nossa, que legal esse podcast. Eu também quero ir nesse podcast. Sabe, eu olhei assim, joguei pro universo. Mas passou, né? Sim. E eu acabei, então, vindo pra São Paulo, que também não era uma coisa que estava prevista, meio que foi Deus que me empurrou, né? E daí eu acabei chegando em São Paulo, me conectei com o pessoal de uma empresa que eu represento também. E com isso, acabei começando a treinar com o pessoal do Marraplay. E lá nos conhecemos e cá estou. Daí, quando a gente se conheceu faz pouco tempo, então, né? daí quando ela me convidou, ela me mandou mensagem dizendo... Ju, Diogo, teu amigo. Eu olhei e falei assim, nossa, eu não acredito, é o mesmo podcast que eu tinha cocriado. Muito bem. Que legal, adorei. Eu também. Muito bom. Então, vamos começar. Começa falando aquilo lá que eu não encontrei. O Star Healing. O que é Star Healer? Sim. É cura da estrela? É curandeira das estrelas. Que legal. Porque, na verdade, né, Cris, todos somos almas, né? Somos espíritos que vieram de outro lugar. Então, todos nós somos estelares, de certa forma, né? Sim. E isso foi uma nomenclatura que eu achei na internet com uma menina que também é conectada com o pessoal estelar, né? E eu vi e falei assim, nossa, que fantástico, muito bom. Porque é uma palavra, assim, que soa bonito, né? É bem diferenciada, e daí adorei. chama atenção. Sim, então, eu comecei a usar em vez... Porque, assim, a minha avó materna, ela era benzedeira, né? Que legal. Então, assim, essas benzedeiras, né, de antigamente, elas eram curandeiras, né? Sim. Só que hoje em dia, assim, às vezes se tu fala uma palavra, às vezes pega numa chave do inconsciente de alguém, pega a crença
ou pega ainda antes da crença, que é o paradigma, né? Que é uma coisa social. A questão da bruxa, né? Que você fala de bruxa. Até hoje eu não gosto dessa palavra bruxa. Tem gente que gosta, mas eu não gosto. Então. Mas eu prefiro sacerdotisa e curandeira. Então, mas, né, são as mesmas coisas. Então, são palavras, às vezes, né, que soam diferente. Então, eu até usei uma época como curandeira, só que eu via que as pessoas, né, muita gente tem preconceito. Então, eu acabei vendo essa palavra assim, nossa, perfeito, perfeito. Até porque eu sou muito conectada com seres também multidimensionais, né? De outros planetas. Até vi que você é muito conectada com a minha essência. Eu trouxe alguns livros. Um deles é dos Pleiadianos, né? E um dos meus mentores espirituais é Pleiadiano. Olha. Tem várias pessoas que já viram ele, inclusive. E eu fiquei, que lindo, que lindo. Uma vez só vou contar isso dos Pleiadianos. Eu tava com o Masaru Emoto, que aquele estava vivo na Pax. Nossa, que incrível, tu conheceu ele pessoalmente. Conheci pessoalmente. Cris, que maravilhoso. Eu sempre falo que quando a gente conhece alguém, o nosso DNA muda, né? E me falaram que é verdade, né? Então, tanto eu como você, a gente tem um DNA bem apurado, né? Porque as pessoas que a gente conheceu. E aí, nesse encontro com o Masaru Emoto, teve um momento que ele falou assim, quem é pleidiana que levanta a mão? Eu levantei a mão e comecei a chorar. Que linda! Você acredita? Eu e mais 2 ou 3 pessoas. Irmã! Então assim, dizem que os pleidianos são pessoas muito conectadas com a poesia, com a música, com a beleza, né? Parte da missão é trazer isso, é trazer beleza para o mundo. Uma energia alegre, né? Uma alegria, né? Uma poesia, né? Sim. Então, você tem um mentor pleidiano, bom saber. Tem um mentor. Não, isso foi até assim, foi muito legal, porque essa história é boa para contar. Eu morava em Porto Alegre ainda, né? Que eu fiquei anos lá. Inclusive, a minha transição toda de carreira e o meu despertar mais forte, mais intenso foi lá. E teve uma vez que eu pensei, vou fazer... Tinha uma meditação que era para se conectar com o mentor espiritual. E eu, na minha inocência, na minha insignificância, fui lá na época, né, no meu despertar, fui fazer a tal da meditação. De repente, eu comecei a ver por tela mental um ser gigantesco, azul, cheio de cristal na cabeça. Na hora eu olhei meus arquétipos, né, inconscientes, né, minhas crenças. Na hora eu pensei assim, nossa, um demônio. Pensei, meu Deus, que medo, e agora o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, comecei a rezar, né, Jesus está comigo, Jesus está comigo. E daí, nisso, ele debochadamente e sutilmente, né, porque eles têm uma energia muito maravilhosa, ele meio que começou a rir, ele falou assim... Tá, e aí, tu achou que eu ia vir como um anjo loiro, de olhos azuis, com asas brancas? A gente tá bem acostumada, né? Fazer o quê, né? E daí, na hora, eu pensei assim... Gente, que vergonha. Fui racista, né? Fui racista. Que eu digo para as pessoas... Se as pessoas têm problemas, né? E preconceitos de lidar com diferentes tipos de formas no planeta Terra, imagina quando a gente começar a fazer os contatos mesmo, né? Porque eu já vi seres... diversos, assim, né? Então, eu, na hora, assim, me recolhi a minha insignificância, daí pedi desculpa, me acalmei, e daí ele começou a trazer as informações, e foi muito linda a conexão. E daí, passaram-se anos, né? Daí, teve uma pessoa que me marcou muito, teve outros que falaram também que viram, teve uma pessoa que desenhou, inclusive, a expressão dele e tal. Mas teve uma pessoa que eu conheci, que ele é super médium, assim, desde criança, né? Clarividente total. E ele me mandou uma mensagem no privado. Ele falou assim... eu vi uma foto sua e eu vi que você tem um dos mentores que é um pleiadiano, então eu já sei que eu posso confiar em ti. Daí eu falei, olha, que legal, que foto é? Daí ele me mandou a foto. E é uma foto lindíssima, que eu fui fazer uma trilha na Praia do Matadeiro com uma amigona minha também, que é terapeuta, beijo pra você. E eu sei que uma hora eu recebi a mensagem e eles falaram assim... Vai naquela pedra ali que a gente vai te fazer um download. E eu porque pra mim já é normal essas coisas. E eu Gente, eu cheguei lá, sério, a pedra, ela parecia uma cama. Impressionante, assim. Daí eu deitei e daí recebi várias coisas, fizeram vários procedimentos em mim. Passou um tempo, eu voltei e daí rolou um portal muito lindo, assim, que a gente captou em luz com a câmera do celular. Uau. E a gente ficou, eu e minha amiga, assim, acho que uma hora lá brincando com aquilo. Então eu tirei várias fotos com o portal. E nessa foto, exatamente, o cara falou, ele tá bem grande atrás de ti.
Nossa, eu me emocionei muito, assim, porque são manifestações que só quem tá dentro desse universo hoje em dia que entende, claro, né? Claro. Que eu digo, não tem mais como desver e dessentir ou desouvir tudo que já aconteceu, né, Cris? Eu tenho mais experiências assim em sonhos. Eu sonho bastante, trabalho muito em sonho, inclusive. Olha. Mas assim, pessoalmente, mais a visualização mesmo, né, na tela mental, na como tela você mental. falou. É isso. Então, assim, que mais? Fala, você é expert em leitura dos registros acásticos. Dos registros acásticos. Explica para as pessoas o que é registro acástico. Tá. E como é que tem sido o seu trabalho com os registros? Então, os registros acásticos, eu geralmente pergunto para as pessoas se já ouviram falar, a maioria não conhece, né? Eu acho muito impressionante, porque ela é uma técnica milenar. Fala sobre o akasha na Bíblia. Olha, não sabia disso. Tem alguns lugares que falava Blavatsky, que falava muito do akasha, né? Então, o que é o akasha? O akasha, ele é como se fosse uma biblioteca universal de informações, né? Porque tudo é energia, então tudo é informação. E hoje em dia, como a gente é muito tecnológico, então a gente gosta, às vezes, de explicar que é como se fosse um drive, né? Um drive ali onde tu vai, coloca tuas fotos, teus vídeos, tuas memórias, tá? Então, assim, tudo que representa... De todas as vidas, né? De tudo que é passado, presente e futuro, Cris. Porque, assim, o futuro, na verdade, ele tem vários fragmentos, né? São infinitas possibilidades, como o nosso mestre da física quântica gosta de falar. O Hélio Couto, ele fala muito das infinitas possibilidades. Mas, de acordo com as nossas escolhas e com a nossa sintonia, a gente acaba optando, né, ou indo para um determinado caminho. Então, às vezes, a gente altera o caminho do futuro, mas não necessariamente o resultado do futuro, tá? Então, tem sim o futuro, mas não é uma coisa assim, vou fazer adivinhação. E também, não vai fazer registros acásticos para ir lá atrás e, eu quero saber o que eu fui em outra vida. Não é assim que funciona, tá? Os registros acásticos, ele é um trabalho muito sério, muito bonito, tá? Onde a gente entra em estado de meditação, acessa uma dessas camadas, que se tu for olhar lá a representação básica dos corpos, né? Que a gente tem vários corpos espirituais, tem o Atma, né? Os corpos mais sutis é onde está permeando essas camadas do akasha, onde está essas informações, tá? Então, dentro do nosso campo, existem muitas informações. Dos nossos ancestrais, dessas vidas que a gente viveu, né? Em outras dimensões ou em outros momentos. Então, a gente vai lá e pega essas informações. Mas não sou eu que vou lá e falo assim, deixa eu ver aqui. Isso aqui, quero saber isso. Não. Eu vou me conectar com o mentor espiritual da pessoa, com a alma da pessoa. E ela que vai determinar o que a pessoa precisa saber ou receber, tá? Então, assim, não são informações brandas. Não. Eles trazem sempre um conhecimento, um aprendizado a partir, às vezes, até de parábolas. Eles contam muitas coisas, eles vão te envolvendo dentro da informação. Então, para a pessoa que está ouvindo, como é parte do campo dela, fica muito claro. Tem algumas pessoas que às vezes não entendem. Só que daí passa algum tempo, ela passa a entender. Porque é como se você pegasse um livro, né? Estamos com vários livros aqui. Se você lê o livro 5 vezes, você vai ver que na terceira é diferente, na quinta é diferente. Por quê? Porque cada dia, cada momento, a gente está evoluindo, a gente está expandindo, a gente está vivenciando experiências que vai, às vezes, nos conectar com coisas que vão abrir os nossos filtros. E isso vai nos expandir. Então, às vezes, a gente passa a entender uma mesma informação de uma forma diferente. É como se eu tivesse assim, eu sou programada aqui só com o A. Daí vem você aqui e me fala o B. Eu não vou captar, porque eu só conheço o A. Daí passa um tempo, eu escuto tanto, às vezes, esse B, que isso começa a se abrir para mim. Então, às vezes, tu vem depois de um tempo e fala B para mim e eu agora entendi ou agora eu estou aberta para essa informação. Eu tive 2 experiências com registros akáshicos, mas eu não me identifiquei muito com nenhuma das 2, para te falar a verdade. Então, eu precisava até fazer uma terceira vez. Olha, fiquei na responsabilidade. E também, eu sempre lembro dos registros akáshicos, daquele filme Amor Além da Vida, com o Robin Williams, se não me engano,
que ele passa justamente por essa biblioteca de barco, né? E é uma biblioteca lindíssima. Você assistiu esse filme? Acho que não. Você tem que assistir, assim. Essa cena não me é estranha, ele vai resgatar a mulher dele. Ela tem uma depressão profunda, ela está no inferno. E ele vai resgatá-la lá. Olha. E nesse caminho até ela, ele reencontra os filhos que também já faleceram, que estão, inclusive, com outras formas. Uhum. Então, ele, a princípio, ele não reconhece os filhos. Olha que interessante, não, porque tu falou isso, me lembrei. Até o Avatar fala sobre essas coisas de memória. Então. Tem muitos desenhos que falam sobre essa história de memórias. E aí eu sempre lembro desse filme como um exemplo para as pessoas entenderem o que são os registros acásticos, que eles são registros de toda a humanidade, né? De toda a vida na Terra. E não é só de pessoas, né? Tem a informação dos animais, cadeira, legal, tudo que existe. Dos móveis também, não sabia. Tudo que existe. Se você quiser, às vezes, fazer uma leitura de registros acásticos do lugar, tipo, dessa casa, o que aconteceu, ou, né, de um animal, enfim. Interessante. É muito, muito legal. Porque tudo é energia, sim, né? Que às vezes a gente se acostuma tanto a estar aqui, olhando com os olhos físicos, tocando, né? Sentindo, mas, na verdade, tudo é uma frequência. E com relação a móveis, só fazer um acréscimo aqui, me ensinaram que quando você compra um móvel antigo, usado, assim como você compra uma roupa que de repente foi de outra pessoa, é bom você desprogramar as memórias que estão naquele objeto. Que podem ser memórias boas ou não, né? Então, eu tenho muita gente que gosta de ir em brechó, né? Eu acho fantástico. Acho que realmente a gente precisa aprender a consumir menos, né? Tem muitas coisas que a gente pode rever os nossos conceitos. Mas daí, realmente, o certo é a gente fazer sempre uma limpezinha, né? Desconectar aquela frequência e colocar a nossa energia. Sim, sim. E também, agora a gente chega na mesa quântica estelar. É estelar que chama? Na verdade, assim, como é que eu vou botar um nome numa mesa... Como é que surgiu esse nome? Vamos começar para a criadora da técnica Beta Rec 333. Parece o nome do robozinho do Jornal das Estrelas, né? Esse nome foi realmente me enviado, assim, foi muito incrível. Olha que interessante, né? Porque te vê como às vezes demora um tempo até a gente entrar naquele lugar, né? Na energia que a gente precisa. Eu morava também lá em Porto Alegre. Eu tenho, né, algumas tatuagens, eu gosto muito de tatuagens. E teve uma época que eu senti muito de fazer uma tatuagem para conectar com o amor da minha família, né? Honrar a ancestralidade, que eu sou de família italiana. Então, eu acabei fazendo uma tatuagem que fala Fare tutti con amore. Na verdade, eu tinha um coração já. E daí, eu conectei esse coração à frase. E eu fiz um batimento cardíaco. Só que eu lembro, assim, que eu pedi pro tatuador, daí ele desenhou e eu... mas não é isso. Daí a gente tentava fazer, eu falei, mas não é isso. Mas então desenha o que tu tá vendo, né? Porque eu não consigo tirar da tua cabeça o que tu tá querendo. Daí eu fui lá, desenhei, e daí, tipo, eu lembro que ele tentou escrever, pediu pra mãe dele escrever. Várias pessoas escreveram que estavam lá. E eu falei, não é essa. Ele falou assim, então faz com a tua letra. Eu fiz a letra. Eu falei assim, é isso. Ele, então vamos tatuar isso. Ok, fiz a tal da tatuagem. Passou, então, e onde que ela tá nas costas? Tá nas costas. Não tem como... Teve uma vez que eu entrevistei uma pessoa aqui que ele ficou tão feliz de falar das milhões de tatuagens dele. O olho até brilhou. Né? Eu tenho algumas. Eu não tenho nenhuma, mas eu achei engraçado. Então, eu tenho algumas, elas têm bastante significados pra mim. Sim. Mas, enfim, essa em especial. Passou um tempo, eu acabei me mudando pra Balneário Camboriú, fiquei lá um tempo, estourou a pandemia, eu acabei ficando sozinha na pandemia, então, assim, foi um grande... processo de conhecimento interno meu que rolou lá, naquele apartamento. Foi muito especial. E daí teve um dia que eu fui fazer uma meditação e acessei a informação. Eu já estava canalizando a mesa, já estava construindo ela, mas não sabia o que seria, como eu usaria, não sabia muito nada, assim. Tava só trazendo o que eles estavam me mostrando. Até porque foi todo um processo, tipo assim, tem que começar a trabalhar com a mesa quântica, a mesa radiônica começou a aparecer muito pra mim, começaram a me falar, e eu, nossa, mas eu não, né, que curso que eu vou fazer então e tal, não tenho nem pêndulo, nunca trabalhei com pêndulo. Eu acho incrível. Não, maravilhoso. Eu estudei radiestesia já. Então, e daí eu fui fazer um atendimento com uma senhora que canalizava lá, uma santa, e no final eu tava saindo, ela falou assim, volta aqui. Ela falou assim, ela pediu pra eu te entregar uma coisa. E tirou da bolsa dela um pêndulo de cristal. Olha! E eu sou muito conectada com cristal. Daí na hora eu falei assim, já entendi, né? Já entendi.
Sim, sim. Daí depois disso que eu falei, tá, já tô com o pêndulo, já tava me conectando com o pêndulo, já tava trabalhando com o pêndulo. Daí eu comecei a pesquisar, então, na internet, mesas pra eu poder ver qual era a mesa, porque eles me mostravam a mesa nitidamente na minha tela mental. E eu um dia sentei ali, comecei a pesquisar e nada. Eu achava várias lindas até. Nossa, essa aqui podia ser essa, mas não é. Parecida, mas não é. Daí ele, debochadamente, falou, não é porque... A sua é especial, né? A sua é você que vai trazer. Claro. E eu falei, mas gente, como é que eu vou... Sabe, eu sempre no racional, mas como é que eu vou trazer? Porque eu não tenho curso, porque eu não sei o que. Eles, não, vai fazendo o que a gente tá te mostrando, a gente vai te orientar. Sim. Então, ok. Daí eu fui criando a mesa e tal. Na época até eu tava te contando, né, nos bastidores, que eu tinha ganhado uma tabuinha de madeira que ficou comigo, acho que uns 6 anos. E eu me mudava e levava a tal da madeirinha e eu não sei por quê. E quando daí eu fiz a mesa, na hora eu pensei assim, gente, mas como é que eu vou, sei lá, vou imprimir isso no quê? Deu... tabuinha de madeira. Daí eu peguei, mandei fazer em adesivo e tal, ficou bem bonita. Sim. Só que daí agora, na praticidade, mas você tem ela ainda, né? Não tem mais? Tenho, só que ela tá lá em Floripa. Tá. Tá lá com as minhas coisas. Mas daí, como eu comecei nessa de viajar e comecei a entender que eu vou ter que passar adiante esse conhecimento, né? Vou dar um curso sobre isso ainda esse ano. Então, eu pensei, vou ter que facilitar, né? Até para as pessoas poderem transportar mesmo. Então, eu acabei fazendo assim. Uma amiga minha até me deu a ideia de fazer como se fosse num tecido, assim, que pode enrolar. Interessante. Então, eu tô pesquisando. Mas assim, eu já gostei bastante, porque para transportar é bom. Enfim, daí comecei lá a criar a mesa e tudo mais. E demorei um tempo ainda até conseguir entender como ela era. E daí um dia eu tava meditando e me veio esse nome da frequência beta. E daí eu pensei, tem o Theta Healing, né? Tem o Theta. Eu falei, beta não conheço, né? Vamos lá estudar, então, as frequências. Daí eu fui pesquisar as frequências e vi que a beta era de quando tu tá consciente. E o que a gente tá precisando fazer com que as pessoas... Tenham mais consciência, Tenham mais né? consciência. E quando tu vai fazer um atendimento numa pessoa e tu traz as informações do astral para ela, o que tu tá fazendo com ela? Tu tá tornando ela consciente. E a partir disso, abrem-se os filtros e começa o processo de transformação. Porque a gente só consegue curar uma coisa quando a gente sabe o que é. Né? Sim. Então, fez muito sentido para mim. Quando eu comecei a estudar e vi o beta, né? Até me arrepiei agora. Só que o que mais me chamou a atenção foi o desenho da frequência beta. Que é exatamente a frequência que eu desenhei. E que do hoje, coração. E que é a minha tatuagem. E que eu fui, depois de, sei lá, também, acho que uns 6, 7 anos. Então, eu fiquei na hora chocada. Eu falei assim, gente, eu já estava totalmente conectada a isso, sem nem saber. Sim. Poderia ter feito qualquer frequência. E eu fui fazer justo a frequência beta. Que tá nas minhas costas tatuada. Então, achei muito fantástico. Incrível. Assim, Explica pra gente um pouquinho, desde o começo da mesa. Então, assim, na verdade, ela... Não sei se consegue pegar aí, né? Ela começou assim, na verdade, né? Essa aqui seria a original. Você consegue mostrar lá pra ele, ali na do meio? Sim. Junta as duas. Assim. Então, assim, no início ela foi assim, né? Essa é a original. Foi a que eu peguei primeiro. Sim. Então, ela tem vários elementos também que eu me conecto, né? Então, aqui tem uma... A flor da vida. A flor da vida. Daí tem essa coisa mais xamânica aqui. Tem alguns códigos, né? Alguns símbolos que eles pediram para eu ir colocando na mesa. Tem o meu símbolo aqui, que é um símbolo que eu canalizei pleiadiano. Inclusive, a minha rúbrica que eu fazia desde criança. Era assim? Eu brincava fazendo isso aí. E depois de anos, eu encontrei na internet uma menina que canalizava e ela desenhava vários códigos pleiadianos. Daí eu não sabia, né? Daí um dia eu olhei e falei assim, nossa, minha assinatura. Daí eu chamei ela no privado. Eu falei assim, falei, moça, o que significa isso? Daí dei um print pra ela. Daí ela falou, isso são assinaturas pleiadianas. Daí eu falei, nossa. Total, dessa aqui veio depois, essa parte aqui. Mas explica um pouquinho o que é cada partezinha, assim. Tá, então assim... Tem uma parte que tem a Kuan-Yin com vários órgãos em volta. Isso. Na verdade, assim, essa mesa, eu fui descobrindo aos poucos que eu tenho infinitas possibilidades nela. Eu consigo fazer muitas coisas nela. E enquanto eu tô trabalhando com ela, trazendo informação, conversando, atendendo a pessoa, reprogramando o campo da pessoa, ela tá com os cristais aqui. E os cristais, junto com os símbolos e os selos...
Também da radiestesia, porque tem alguns da radiestesia, alguns não. Sim. Mas quando os cristais estão agindo nesses elementos, daí que a mágica também está acontecendo. Então, tem vezes que eu já fiz atendimento só de deixar mesmo o nome da pessoa, as coisas que precisa. Tem até uma amiga minha que eu amo ela, a Pri. Pri Malveiro, o nome dela. E ela trabalha com como é que é o nome? É um líquido com óleo, assim, só que ela canaliza uma frequência. Então, ela trabalha nesse campo emocional. Tá. E é muito lindo, já fiz leitura de registros para ela também, é incrível o trabalho dela. E eu, esses tempos, intuí, inclusive, de botar um dos moduladores quânticos. Um dos moduladores quânticos dentro de um dos símbolos e manter a frequência aqui para emanar para a pessoa. Nossa, muito, muito legal. Para vocês terem ideia, uma vez eu fiz uma mesa radiônica. Fiz, não, uma pessoa fez para mim. E eu tinha um gatinho que tinha desaparecido. Ele estava há 4 meses na rua. E a pessoa fez a mesa radiônica e ele apareceu no dia seguinte. Olha que Para terem noção do poder dessas ferramentas, né? É forte. Isso é muito legal. Não, nossa, eu já atendi pessoas também que estavam mal, e tu trabalha com a energia ali, no outro dia a pessoa tá, nossa, não sei o que tu fez, mas tô maravilhosa. Tirou. Puxei lá do fundo do poço, né? Volta. Sim, sim. Bom, então assim... E aí você coloca o testemunho é o nome da pessoa e a data de nascimento, tudo aí na primeira... Tudo aqui na primeira. Na flor da vida, isso, tá? na flor da vida, né? Pra conectar ela ao campo do trabalho. Daí, então, a gente pesquisa sobre o passado, presente e futuro, se tem questões para ver com relação à vida passada, a vida uterina, né? Que a gente tem muitos bloqueios e coisas que aconteceram na vida uterina, na fase da infância, adolescência, a vida adulta, tá? Eu consigo, então, a partir desse campo, ver vários outros fragmentos. Então, a gente vê como é que tá o campo emocional, o campo espiritual, o campo físico, daí, tipo, a casa ou o ambiente do trabalho, como é que tá, o que ela poderia fazer, às vezes, para dar uma equilibrada. O mental também da pessoa. A gente consegue ver se o yin yang dela tá equilibrado, se ela tá pendendo mais para energia feminina ou masculina. Que legal. Se ela tem algum processo para trabalhar com relação a pai, com relação à mãe. Qual é a porcentagem que ela precisa ainda de cura com relação a pai e mãe, com relação à criança interior. Consigo ver os elementos também do campo dela, quais são os elementos mais fortes, se tá equilibrado, se não tá, que nem ontem eu atendi uma menina que tá fazendo a mentoria comigo. E geralmente os elementos estão equilibrados, assim, é bem difícil não estar, mas o dela não estava. Então, qual é o elemento que ela precisa se conectar para equilibrar e trazer a força dela de volta? Sim. Tá? E tá sempre muito conectado, né, aos processos que a pessoa tá vivendo, é muito impressionante. Então, tem também os raios, né, de poder da Fraternidade Branca, até tu me perguntou se eu trabalhava com eles em trabalho. Então, a gente consegue ver quais são os raios, porque assim... O meu é esse aqui, o El Moria. Ah, sim, o El Moria. Eu trabalho bastante com a energia Saint-Germain também. E Larion aparece muito nos meus trabalhos que também. É da cura, né? Da cura, E a Maria Madalena, né? Do raio do Rubi. Enfim, a Rovena também já apareceu. Na verdade, já apareceram os dois para me atender. Uma vez foi bem especial. Que legal. Eu, do nada, Você faz para você mesma a mesa? Faço. Tem que fazer, né? Faço. E, tipo assim, às vezes acontece de, tipo, vou só meditar. Ou, de repente, tô em casa e sinto, me vem assim, deita. Deu, eu tenho que fazer mais alguma coisa aqui. Deita agora. Daí eu, já entendi. Daí eu vou lá, às vezes, preciso pegar meus cristais? Precisa. Daí eu pego os cristais, eles me intuem, né? Tipo, faz isso, faz aquilo e tal. Daí eu deito, daí vem. Daí eles se apresentam. Então, tipo, uma vez veio a Rovena e o mestre Larion. Nossa, daí eu já fiquei, meu Deus, que maravilhoso. Que honra. Que honra. Eu falei, gente, vocês vieram juntos me atender. Uau. Que legal. Daí foi um trabalho bem forte. Inclusive, manifestou no físico. Foi bem especial. Foi bem especial. Aí que tá, né? Então, tipo, essas pessoas às vezes não acreditam nessas coisas. Essa eu vou contar. Até porque a Pri, super conectada comigo também na época, ela teve a mesma coisa. A Pri, será que é uma de cabelo curtinho? É, a Pri Malveira. Eu volto e meia posto cabelo coisas curtinho, dela no meu Instagram também, ela é bem minha aqui, amiga. Assim, acho que eu conheço ela. Ela tava no Aviva quando eu fui lá. Será? Mas ela... Não, acho que não, porque ela é de Minas Gerais. Ah, bom, então não, tá. Mas ela é outra. muito legal. Tá. Então, assim, eu sei que eu me acordei em casa do nada, com uma dor de garganta muito forte.
qualquer pessoa em sã consciência teria ido pro médico. Mas eu, na hora, falei assim, gente, isso não é normal, porque eu acordei, assim, de um dia pro outro com muita dor, assim, muita dor. Daí eu peguei a luz do meu celular, abri minha boca, fui na frente do espelho e fui lá olhar. Gente, meu Deus, parecia um câncer. Sabe aquelas imagens de fundo de cigarro, assim? Eu olhei e falei assim, meu Deus, o que é isso? E daí os meus mentores falaram, não, fica tranquila, que é um processo de cura. E daí veio várias consciências, que eu tinha, às vezes, medo e vergonha de falar coisas, né? De trazer coisas à tona. E isso machuca muito a gente. Eu pego muita gente que tem sempre dor de garganta, coisas assim. A gente bloqueia muito essa nossa expressão de vida, né? E daí, na hora, eu falei, tá, mas o que eu vou fazer, então, né? Daí eles falaram, não, fica tranquila que a gente vai te orientar. Então, primeiro aconteceu isso, daí de tarde eles pediram pra eu deitar, daí veio eles, daí passei por um processo, né, trouxeram coisas de infância, daí vieram várias curas, enfim. Daí depois eles falaram, tu vai pegar uma meia tua fina, vai colocar sal grosso, vai esquentar na panela e vai colocar as ervas que tu tem no quintal e o óleo essencial esse. Fui lá e fiz exatamente como me ensinaram e pediram pra eu dormir 3 dias com isso na garganta. Na 3ª noite, eu estava curada. Foi impressionante, sim. E, tipo assim, foi também um processo de confiar, né? Confiar mais e mais na guiança deles, né? Porque, realmente, às vezes vem orientações e eu fico... Nossa, nem sei o que é isso. Tanto que eu nem sabia que dava para esquentar o sal grosso. Daí eu fui pesquisar no Google, né? O famoso Google. Porque se dava para esquentar e para que era. E, realmente, as coisas científicas eram exatamente porque eu tinha. E isso já aconteceu várias vezes, né? De eu atender, eles orientarem, pede pra ela tomar chá disso, ou pede pra ela fazer tal coisa. E depois eu vou lá pesquisar, ou vem umas palavras que eu nunca ouvi na minha vida, e depois eu vou pesquisar, e até a própria pessoa fala, é que eu trabalho com isso, pra mim é uma palavra muito normal. Nossa, tá que incrível. É muito legal. Eu adoro. Sim. E que mais? Aí, equilíbrio dos chakras ali. E isso, daí tem o equilíbrio dos chakras, eu consigo medir, na verdade, né? Então, eu criei um método que eu vou avaliando o teu chakra, né? Os chakras todos, conforme o processo de mentoria. Então, a primeira vez que tu chega, a gente vai fazer essa medição, depois vai passar alguns atendimentos, eu vou medir de novo, mais 2 atendimentos eu meço de novo. Então, eu consigo mapear isso e ir vendo a tua movimentação energética. Por quê? Porque eu era contadora, né, Cris? Eu era contadora, eu era muito, né? Sempre fui muito racional. E teve uma época que eu comecei a atender com Reiki, que foi a primeira técnica que eu comecei a usar. E logo depois eu comecei a atender com Haharaktis, que também é uma técnica. Então, essa eu nem escrevi aqui. O que é essa? Nossa, o Haharaktis é incrível. A gente trabalha com disco solar, que inclusive está nesse grande processo de transição agora planetária. Esses processos todos que estão acontecendo no planeta, tem vários discos solares que já estão aqui, né, em corpo espiritual, trabalhando o planeta, né, para essa expansão. Então, é uma honra para mim ter acesso a um desses discos solares para poder trabalhar com as pessoas. E ele realmente é uma técnica muito incrível, assim. Eu sei que eu sou suspeita, mas... Qual que é o objetivo do... Então, na verdade, o que ele cura? O que ele trabalha exatamente? Tudo? Qualquer coisa. Eu digo que é como se fosse uma apometria 10 mil vezes melhorada, assim. Olha só. Porque ele realmente é muito forte. É assim... A gente acessa o disco solar e o disco solar traz esferas codificadas de acordo com o que tu precisa pro teu campo, né? Porque pensa assim, é como se a gente tivesse uma limalha, assim, no nosso campo, como se fosse essa roda da vida. Sim, né? a gente então, tem com vários, mesmo, né? com vários pontinhos, assim, e às vezes esse pontinho aqui tá apagado, né? Porque tem alguma questão emocional, provavelmente, porque são as informações emocionais que estão nessa memória. Então, vem esferas de cores, formatos totalmente diferentes, assim, elas vão trabalhando, então elas vão fazendo essa harmonização. Essa harmonização. E daí tem uma técnica dentro do Haharaktis, que eu fiz o curso também, que é de retificação de memórias ancestrais. Só que isso, assim, é muito, muito forte, só posso fazer presencial e pode mudar a tua vida completamente em 6 meses. Eu já fiz atendimentos e eu vi que muda real. Mas eu aviso as pessoas, eu falo, tá disposto, porque realmente pode ser que toda a tua vida caia para outra se formar. E isso é muito rápido, vem mesmo, tá? Mas, enfim, é muito, muito maravilhoso. Até, assim, por exemplo, às vezes a pessoa estava programada para desencarnar em tal tempo porque, sei lá, teve um processo kármico de outra vida. O Haharaktis consegue, com os mestres Karunas, ir lá, daí conversam, realinham e tal. E daí, às vezes, tu sofre só um acidente e
não desencarna. Não vai então, embora. ele é realmente bem forte. Olha. É bem bonito. E daí, então, quando eu atendi as pessoas com o Reiki e o Haraktis, eu percebia que, às vezes, né, quando a pessoa, às vezes, ela ainda não tem essa sensibilidade do sutil, para ela, às vezes, a gente não fez nada, né? Então, assim, o Haraktis, a pessoa deitava ali, ficava meia hora, 40 minutos, levantava e não vi nada, não senti nada, e o que essa mulher fez, né? Então, eu pensei, cara, eu preciso achar uma maneira de mostrar para essa pessoa o que eu estou fazendo no mundo espiritual para ela. Então, eu, com as minhas planilhas de Excel... Muito legal. Com as minhas planilhas de Excel, fui lá e desenvolvi, então, uma maneira de poder fazer uns cálculos ali e trazer, então, isso de forma visível para ela, né? E daí, agora, até nesse último ano, eu aprimorei. Então, a pessoa leva, depois, no final da mentoria... Ela leva um desenho, então, como se fosse o corpo dela e os chakras. Então, eu mostro a movimentação. Tipo, desse lado é quando tá desequilibrado, tá? Né? E desse lado aqui ele tá ok. Só que ele tem que estar sempre mais próximo do teu eixo. Então, eu criei uma forma de poder mostrar. Tem uma maquininha que mostra isso, né? Tem, exatamente. Tô namorando ela, inclusive. Logo, acho que esse ano ainda eu vou estar trabalhando com ela. Mas ele trabalha um pouquinho diferente. Na verdade, essa máquina, ela trabalha... bem parecido com o que eu consigo fazer com a minha mesa. Só que daí ela faz com o aparelho, né? Sim. E a minha mesa, claro, ela Você é mais conecta os ampla. dedos. É aquela dos dedos? Eu já vi uma que tu pega, assim, um negocinho, segura... Tá. E daí ele mostra na tela, mais ou menos, os campos que tu tem doenças. Exatamente. Né? Tipo assim, ele mostra, na verdade, os órgãos que tu tem doença. É a mesma coisa, mas é colocando o dedinho só que ali. tu pensa, eu criei isso em 2020... Olha, e eu só vi esse aparelho agora, em 2023. Sim. E daí, assim, essa parte que tu falou dos órgãos, né? É justamente isso. É para saber se tem alguma questão espiritual ou já material, né? Tipo assim, já veio pro campo físico. Já tá afetando. Ou, às vezes, tá ainda no campo espiritual e tu precisa de atenção. Sim. Tá? Então, às vezes, eles trazem qual é o órgão e, às vezes, trazem a informação do que o órgão quer trazer de informação, né? Porque os órgãos também estão conectados às nossas emoções. E aí tem essa parte aqui com Jesus, Krishna e Buda. Isso. Bem legal também. Porque eu gosto muito dessa imagem. Sim. Porque Jesus veio dizer, né, que a gente ia unificar. A gente ia se unificar. Em algum momento a gente vai se unificar. Eu fui pesquisar a quantidade de religiões que fala sobre Jesus, que ensina sobre Jesus. Quantas são? Nossa, eu não lembro agora. Acho que são 40 e poucas. É uma infinidade. E pensa, às vezes são religiões que as pessoas são uma contra a outra. E eles estudam e querem aplicar a mesma informação que Jesus trouxe. Então é uma questão de tempo. Muda o nome, né? Claro. Mas o conceito é o mesmo, né? É amor, né, Cris? Sim. Então, com o tempo, acho que a gente realmente vai. Um dia a gente vai conseguir. Eu tenho fé Muito nisso. bom, né? também. E acho que a gente está cada vez mais próximo disso. As consciências estão chegando. E então, assim, essa parte aqui... Aqui você trabalha com DNA... Isso, na verdade, assim, aqui são várias técnicas que geralmente a gente conhece, né? Às vezes até já apareceu aqui, não estava aqui, mas daí eu recebo canalizando, né? Então, por isso que quem for fazer o curso comigo do meu método, vai passar por outros processos, né? Então, a gente vai ficar meses, porque a pessoa precisa também desenvolver mais esse campo de mediunidade, né? Porque a gente recebe muito trabalhando com a mesa. Então, eu posso só usar a mesa? Posso. Mas quando a gente consegue ter essa conexão maior com o campo da pessoa, e eu acabei adquirindo isso muito através das leituras dos registros akáshicos. Sim. Então, por isso que vai fazer parte também do processo. É uma leitura intuitiva, né? No Theta Healing tem, então, a gente recebe também, e daí eu posso aproveitar a informação que eu recebi e já trazer outras informações junto com a mesa. Então, é muito legal. Então, aqui são assim, ó, por exemplo, tem algumas pessoas que é melhor o xamanismo. Tem algumas pessoas que se conectam mais com o reiki, né? Então, assim, tem camadas de frequências que se conectam à consciência que a pessoa já carrega de informação no campo dela. Então, às vezes, para alguma pessoa é melhor fazer só uma leitura de registros, para alguma é melhor fazer começar a usar um floral, entendeu? Que então, tá aqui. Então a gente vai orientando, entendeu? Então eles me dizem assim, tem que fazer um tratamento com Ioni Eggs. Tem que fazer um processo lá com os 21 dias do Arcanjo Miguel, que é fortíssimo também, né? Quem já fiz várias vezes. Também, é maravilhoso.
Então, assim, tem várias... Assim, não, é só uma orientação como se fosse de coach, né? A pessoa só precisa ser orientada, saber o que ela tem que fazer cálculo, tem que fazer isso, isso e aquilo. Então, através disso, eu consigo saber como auxiliar melhor a pessoa. Tá. Não adianta, às vezes, a pessoa fala assim, eu fui lá e fiz uma barras de Axis. Mas Não sabe serve se pra nada, realmente será? a barras era a melhor opção pra ti? Sim. Né? E às vezes até pega e cria umas catarse que tu nem precisava estar vivendo, porque tu acabou indo lá, fiz constelação, fiz a barras, porque às vezes a pessoa começa a despertar e às vezes começa a ver que ela precisa de buscar cura, e daí às vezes a pessoa fica até ansiosa, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e não é assim. A gente precisa ir numa ordem É uma coisa que eu falo, por exemplo, todo mundo que é terapeuta, adora fazer milhões de cursos. E aí, e isso é super interessante que você trouxe, porque na hora de atender alguém, você está sendo direcionada para o que a pessoa precisa. E mesmo quando a gente fala que faz milhões de coisas, as pessoas ficam perdidas. Elas nem sabem então não dá, porque elas não sabem nem... exatamente, né? Então, assim, muita gente fica perdida sem saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, né? E é importante ter fé no processo, em qualquer processo. Você vai tomar, se eu te falo que essa água aqui, ela tá purificada, ela tá benta, ela vai te curar, e você acredita, só essa água pode te curar. Então, somente a água. Então, tudo é matéria, né? Tudo é ferramenta para a cura dos outros, né? Para a nossa própria cura também. Com certeza. Mas é muito importante a fé no processo, a fé no terapeuta, né? Acreditar no seu trabalho, acreditar no que eu estou fazendo, né? Que a gente está fazendo o melhor para que a pessoa realmente consiga se libertar de algum problema, né? Sim. Então, eu até fiz uma palestra, a última palestra que eu dei, eu foquei bastante nessa questão emocional, né? Porque a maioria dos nossos conflitos e problemas aqui na Terra é tudo registro emocional, né? Eu fiz isso, eu fiz um acesso, até postei ontem um vídeo nos meus stories, um vídeo que eu acabei postando lá, faz tempo até eu lembrei disso, postei. Então, até vou trazer essa informação aqui. Porque isso eu acabei percebendo dentro de um processo de mentoria, né, que eu estava fazendo. Então, eu percebi muito nítido, assim, que a gente tem como se fossem linhas emocionais que estão conectadas a essas memórias, né, de outras vidas e dessa também. Então, por exemplo, lá numa outra vida eu fiz tal coisa com tal fulano. Nessa vida, o fulano não é mais aquele fulano, ele é o ciclano. Só que na minha infância eu passei por alguma questão que me deu o mesmo gatilho emocional. E então ele já se conectou automaticamente àquilo. Então, quando eu me encontro com essa pessoa ciclana aqui, alguma coisa que ela faz me desenvolve, me conecta a esse fragmento emocional, a essa informação emocional, que eu já vivi com essa pessoa, às vezes, em outra vida, ou que eu já vivi com outra pessoa em outra vida, e que eu revivi de uma outra forma como criança. Sim. Então, são sempre linhas emocionais. Quando eu acesso a linha emocional e trabalho isso para dissolver e ressignificar o processo, isso muda também a minha frequência do DNA. E daí as coisas passam a mudar ao meu redor. E aí eu vou ter que fazer uma pausa aqui para mostrar os livros para a gente também jogar. Ah, sim, eu quero. E aí quem quiser saber mais da mesa dela, procure, por favor. Ainda tem uma outra parte que a gente não falou, mas aí vai ser surpresa. Que é bastante coisa. Então tem muita coisa. E eu vou mostrar agora os livros que eu trouxe. Então eu trouxe esse livro aqui, Manual da Sabedoria Arcangélica. Já trouxe uma vez. Fala sobre os anjos. Inclusive, eu trouxe um tarô de anjos para jogar para todo mundo hoje aqui. Tô curiosa qual é a mensagem que os anjos têm para mim. Aí, o livro do Reiki, isso aqui é a Bíblia do Reiki, né? Praticamente, né? Então, sabe que o meu mestre Reiki do Brasil, ele foi direto lá no Japão. Olha. Ele fez o curso com um dos primeiros iniciados do Mikao Usui. Sim, que então incrível. Ele fez um trabalho maravilhoso. Ele foi pro Japão, foi lá, se conectou com os caras, fez o curso. Daí ele pegou a apostila original do Reiki, tanto que o nome dele é Reiki Original, né? É o nome do Instagram dele, é Reiki Original. Ele trouxe o original. Ele trouxe o original
Daí ele pediu, né, para pessoas lá do Japão que ele tinha amizade para traduzir. Então, eles traduziram para o Brasil e ele trouxe, então, e hoje em dia ele só aplica o original, para não fugir, porque, né, com o tempo foi trazendo várias linhas, sim, né? é isso que eu ia falar. Hoje em dia tem Karuna, Reiki, tem tudo, Reiki... tem até o Reiki dos golfinhos. Sério? Isso eu não conheço. Nossa, já ouvi falar cada um. Então, assim, o legal é seguir, porque, assim, é a energia, né, que o cara canalizou, claro, né? A informação dele. Sim. E muitas pessoas não sabem, mas o Reiki também é um estilo de vida, não é só ali a mãozinha e tal. Dentro do Reiki, quando tu estuda mesmo Reiki, tu consegue trabalhar, inclusive, com leitura com registros akáshicos. Tu mexe com várias questões, processos de cura emocional, muitas questões. Só que o básico é organizar ali, harmonizar, arrumar os chakras e deu. O Reiki, para quem não conhece, para se ter uma ideia, o Reiki ele cura à distância. Então tem pessoas que fazem caixinhas com nomes em casa, né, de pessoas que precisam de cura. Inclusive, a gente pode trabalhar, eu estou falando aqui, o Rio Grande do Sul, você pode trabalhar à distância também, né? Com certeza. E tem que entregar para Deus algumas situações que a gente não consegue resolver, né? Sim. Porque tudo, até essas coisas ruins, elas têm um propósito maior por trás. Tudo. Sempre tem, né? E a morte, ela não existe. A morte é a passagem de um plano para o outro. Tanto é que a gente sonha com pessoas que já foram, né? Eu sonho, eu tenho muitos casos na família. Sim. Mas assim, enfim. Aí tem o Reiki Universal do Johnny DeCarli, que é bem conhecido também, trabalhar com Reiki. Lindo esse livro dele. Transforme sua vida com Reiki, um guia prático, né? E é importante a gente, quando faz o curso de Reiki, fazer os 21 dias de autocura, né? Tudo que a gente trabalha nos outros, a gente tem que trabalhar na gente também, né? Com certeza. Agenda pleidiana, né? Que fala das Pleiades, claro, Sim. mas... fala principalmente, faz tempo que eu li, mas fala a história, tudo chega para falar sobre cura do ser humano, né? Todos esses livros eles estão relacionados com a nossa cura e a cura do planeta. E uma coisa importante da gente falar, Cris, que até tu colocou muito bem, né? Essa questão das pessoas, fazem às vezes um monte de curso e daí tentam vender e as pessoas não entendem nem para que serve, né? As pessoas têm que entender o seguinte, que tudo que a gente está vivendo no aqui e agora, ou que a gente já viveu, ou que a gente vai viver, está relacionado a esses processos de consciência que a gente tem. Consciência é frequência. Frequência é energia. Então, se a gente não trabalha essas questões inconscientes e reprograma a nossa frequência, a gente continua repetindo padrão, de às vezes muda o lugar, muda a pessoa, muda o companheiro, muda a esposa, muda o trabalho, mas os problemas, as sensações e as emoções vão ser as mesmas. Parece que a vida não muda, né? Parece que a gente está sempre no mesmo lugar. Patinando. Exato. Então, como ter grandes transformações na vida e conseguir realmente se alinhar à tua missão, à tua genialidade, ao teu poder, né? Ao que tu realmente estaria muito feliz e próspero de fazer nessa vida, passando por processos de cura. Né? E as terapias holísticas, elas aceleram esse processo. Então, isso não quer dizer que a pessoa tem que deixar de fazer psicólogo, psiquiatra. Não. Cada um tem seu papel importante. Sim. Mas, dentro das terapias holísticas, a gente acelera os processos, porque o holístico é olhar para a raiz, é ir olhar todas as questões que estão envolvendo o que tu tá vivenciando ou o que tu tá com dificuldade em olhar, né? É um olhar de cima, né? É um olhar de cima. Então, assim, você... É o próprio Mahalila, né? O Mahalila, ele é uma mesa que ela é como se fosse uma planta baixa da nossa vida. Eu falo que é uma planta baixa, né? Que eu estudei arquitetura, então a gente tem esse termo, né? Planta baixa. Sim. Então você olha de cima também o que está acontecendo na vida toda. Então você tem um olhar geral, né? E depois você vai trabalhar os pontos mais problemáticos, que têm mais urgência de serem analisados e curados, né? Sobre os extraterrestres, né? Que eles daqui a pouco já estão aparecendo por aí, né? E a gente tem que ter... Olha, eles para mim já aparecem já faz tempo. Não, para mim ainda mais em sonho, assim, eu sonho bastante. É que eu tenho muito por tela mental, né? Então, nossa, mas já vi seres
extremamente diferentes. E que, assim, no racional eu fico assim, nossa, não pode ser. E depois a pessoa, no caso, às vezes eu faço uma leitura de registros, daí me conecto lá com o campo dela, tem as histórias dela, né? Sim. Daí me conectei ali com um ser muito estranho. Daí falei, né? Porque eu tenho que falar, meu papel. Eu sou um canal, tenho que falar. Depois a gente não esconde nada. Daí depois a pessoa vem e me fala assim: nossa, eu sonho com ele desde criança. Olha. Nossa, eu sou muito conectada com essa raça. Então, tipo, realmente é, né? Realmente é. A experiência mais incrível. Eu já falei isso aqui, mas eu vou até falar de novo. A experiência mais incrível que eu tive de visão assim foi com Theta Healing. Quando a gente fez uma leitura intuitiva da outra pessoa, eu com 2 ou 3 pessoas, uma eu vi o futuro, e era o que a pessoa desejava para a vida dela, só que eu nunca tinha Cris, visto. Agora! A gente vai combinar aqui algumas terapias. Vamos trocar. Mas, e o que eu fiquei realmente impressionada foi uma moça que eu me conectei com o avô dela, que já tinha morrido. Olha que lindo. E eu descrevi ele num sítio, jogando milho para as galinhas, a roupa que ele estava vestido, o rosto dele, a cor do cabelo, o formato do rosto. E ela falou que ele era exatamente daquele jeito. É impressionante, né? Então, assim, você dependendo da terapia, todas elas te levam para o mesmo lugar, que é a cura. Quando a pessoa está aberta para ser curada. Total. Que quando a pessoa não está aberta, você pode fazer o que você quiser, que ela vai continuar naquele lugar durante longos anos, né? Até... enfim, e aí ela ficou super emocionada e falou: meu avô era exatamente assim. E ele pedia para que quando ele morresse, ele fosse parar num sítio para cuidar das galinhas. Olha. Então, assim, é surreal o que a gente usa um milésimo do nosso poder, inclusive de cocriação, a gente usa muito pouco. Porque é aquilo que você falou, a gente fica preso no passado ou fica ansioso com o futuro. E você tem que entender que aqui agora está tudo bem. Né? Tá tudo bem, tudo respira, bem. Tá tudo bem, né? Calma. Então, assim, assim, as pessoas, elas estão onde elas têm que estar, né? E a gente demora para entender isso. De estar aqui agora. Eu também! Então é isso, né? Então vamos fazer agora, a gente está com pouco tempo, vamos fazer o jogo. Lá, então, que eu quero meu joguinho. Eu trouxe aqui um tarô que eu tenho também há muitos anos, foi um dos primeiros que eu comprei, que é o Tarô dos Anjos. Que lindo. E eu vou gravar lá em casa esses dias uns vídeos sobre os anjos, que eu acho importante estar falando sobre eles, para as pessoas se conectarem. Escolhe uma carta e eu leio para você. Aí depois você vai tirar uma pedrinha daqui, Reduz. Essa aqui. E o recado dela é para todo mundo. Eu vim pensando nessa palavra hoje para cá. Qual? Liberdade. Olha, e a gente está passando por um processo de libertação Exatamente. Na Terra muito forte. E tu sabe, Cris, que na verdade, olha que interessante, né? Tanto na astrologia, eu fui fazer uns cálculos ali dos 144. Dos escolhidos, The Chosen. Se você pegar o 2024 e diminuir 144, foi mais ou menos na época da abolição da escravatura. Olha. Então, porque assim, a gente está passando por processos de cura de ciclos. Então, a gente repete ciclos de uma outra maneira, né? Para poder trazer a cura à tona. E a gente está realmente passando por vários reprocessos que envolvem essa questão de liberdade, né? Tipo, mídia, né? Liberdade de expressão, liberdade de tudo. Liberdade eu tive... né? eu sou de uma família... o importante é quem você é aqui agora também. Mas a gente tem essa questão de vidas passadas e de familiares e de famílias. E assim, eu descobri faz pouco... Assim, a minha família foi uma família que plantou café. Olha. Então, é daquelas famílias quatrocentonas que tiveram escravos também. Sim. Né? E recentemente eu descobri que um tataravô era barão. Aí você tem aquele lado seu, né? Da vaidade, né? Você fala, puxa, né? Sou bisneta, tataraneta de baronesa, de barão, enfim, né? Até o 8º rei de Portugal também está na linha da minha família. Mas o que é...
não quer dizer nada, entendeu? Não quer dizer nada. Quer dizer as Quer dores dizer, e os quer processos dizer. anteriores Aí que uma eles prima viveram. minha, muito coerente, né? Muito racional, ela falou: Cris, não se iluda, porque muitos dos nossos antepassados eram pessoas muito cruéis. Muito. Então não fica viajando assim, tipo, né? Meu pai me chamava de princesa do olho. Que eu tinha, né? Esse hábito, né? De querer que as pessoas fizessem as coisas para mim. Então pode ter sido de alguma outra vida também, né? Claro. Porém, ontem mesmo eu li sobre esse antepassado que ele era uma pessoa da política também, e eles se juntaram para libertar os escravos, né, que eles tinham. Olha que legal. Então, e as pessoas eram tratadas que nem animais, né, muitas vezes, né, os indígenas também. E até hoje, né, em muitos são casos, ainda, né, são ainda em muitos lugares do mundo, a gente vê situações que deixam a gente chocado, que você fala, gente, não é possível, né? Sim. Então, isso da liberdade é algo muito importante, mas eu acho que a maior liberdade que a pessoa pode ter, e que eu vejo que você é assim também, é da gente ser autêntico. Né? Eu ser o que eu sou e falar o que eu tenho vontade de falar. Isso é a maior liberdade que você pode ter na vida. Né? E seguir o coração. Eu sempre falo que a gente tem que seguir o coração, porque ele que realmente ele sabe muito mais do que o cérebro. Né? O coração é nosso verdadeiro primeiro cérebro. Aliás, ele veio primeiro no corpo, antes do cérebro. E tu sabe, Cris, que quando eu comecei a despertar, eles me mostravam que eu ia falar sobre essas coisas nas telinhas, né? E começaram a pedir pra eu fazer um canal de YouTube. E, nossa, eu falei, mas jamais que eu vou falar sobre isso na internet. Eu ainda fazendo a transição da contabilidade, eu imagino que eu vou falar sobre isso, as pessoas vão me apedrejar na rua, né? Vão querer me internar. Vão dizer que eu sou louca, né? Fui chamada de louca várias vezes. Também, mas eu falo que eu já nasci louca. Então, inclusive, eu falava muito que eu era louca. Daí teve uma vez um mentor meu espiritual, ele falou assim, para de dizer que tu é louca. E tu não é louca, tu sabe disso. Eu falei, tá, tudo bem, vou parar. Porque eu falava muito que eu era. Até no filme, eu tô falando desse filme, tá no meu Instagram, do The Chosen, que eu comecei a assistir agora, que já estão falando para assistir há anos. Sim. Aliás, acho que começou a ser filmado há 6 anos atrás. E aí tem uma cena que tem 2 caminhando e um deles vira para o outro e fala assim, aquelas pessoas lá de fora, elas não entendem o que você está falando. Aí ele fala, como aquelas pessoas lá de fora? Ele falou assim, porque nós somos os despertos. Então, o louco é aquele que não quer. Nós não somos loucos. Nós somos pessoas que temos uma abertura, uma capacidade de entender e de assimilar e de realmente trazer para a nossa vida situações que vão ajudar não só a gente, mas as pessoas que estão à nossa volta. Com né? certeza. Mas claro que isso foi muitos anos atrás. Então, Sim. E daí, assim, eu pensava, nossa, não tem como, não vou fazer isso. Daí, dentro de uma leitura de registros que fizeram para mim, veio essa informação. Eles foram bem claros. Eles falaram assim, eles trouxeram a memória que teve uma vida na época da Inquisição, que eu fui caçada, né, tentaram me matar, até percebi que não conseguiram, até inclusive acessei várias memórias já de várias pessoas que foram torturas, Cris, assim, ó, bizarro as coisas que eles faziam com as pessoas. Então, assim, eu fiquei por muitos anos fugindo. Teve outras vidas também que eu tentava falar sobre essas coisas e daí as pessoas não sabiam, não conseguiam entender. Então, eu sempre fui perseguida. E daí eles me falaram, não tenha medo, porque agora o planeta está passando por outro momento. Você não vai ser caçada, você tem liberdade para falar agora sobre isso. E você veio para falar sobre isso. Então, a partir dali, eu comecei a... inclusive, no Theta Healing, já me falaram que eu fui morta por trabalhar com cura. Então, eu tenho alguns bloqueios também que ainda não desbloqueei para realmente deslanchar nesse trabalho com curas, eu pessoa que me falou isso, ela falou que eu pareço aquelas pessoas que vai saltar de paraquedas. Eu já saltei de paraquedas, mas assim, aquelas que colocam a perna de um lado do outro, sabe? E não quer sair de jeito nenhum. Sim. É um desses bloqueios para trabalhar efetivamente com cura. Entendi. Uma das minhas mentoradas, ela tá nesse processo de transição. Então. Vamos lá, aos pouquinhos a gente vai desbloqueando. Então. Deixa eu só ler o que saiu, a Carta da Liberdade. Vamos ver. Paredes de pedra não fazem uma prisão, nem barras de ferro uma gaiola.
Mentes inocentes e tranquilas tomariam isso por uma ermida. Se eu tiver liberdade, em meu amor, em minha vida estiver livre, apenas os anjos que sobem, que sobre nós pairam, desfrutam de tamanha liberdade. Nisroch é conhecido como a grande águia. Seu voo pelo céu simboliza a liberdade. No plano físico, você é livre para viajar para onde quiser e se proteger do perigo, para dizer o que sente falta e fazer escolhas. Conforme vai se aprofundando em sua consciência, a liberdade se transforma na capacidade de sentir o amor incondicional do Eterno. A liberdade é um conhecimento interior de quem você é e por que está aqui. O que eu acabei de falar? Você se sente equilibrado, seguro, amado, livre de culpa, medo, desmerecimento, raiva e inveja. Em seu lugar estão o amor, a compaixão e a sabedoria. Você atenderá ao chamado do seu eu eterno. E, aliás, a gente acabou nem falando, né, do tema da live, né? Tá falando verdade. Aqui no final, ó. Eu achei interessante. Até eu falei assim, por que ela vai escolher justo o nome do meu curso para colocar? Então, agora tá a explicação aqui, ó. Você atenderá ao chamado do seu eu eterno quando finalmente começar a missão que veio cumprir aqui. A morte já não exerce poder sobre você. Falamos sobre isso também. Pelo contrário, a ideia de abandonar seu corpo traz um arrebatamento incrível, enquanto ondas de amor te conduzem ao lar. Entretanto, você se sente feliz em permanecer aqui, verdade, e servir enquanto o divino assim o desejar. Eu sempre falo que eu quero viver 120 anos enquanto o planeta estiver habitável. Eu falo sempre que eu ia viver 125. A gente vai então a gente vai ficar amiga velhinha, de repente. Sentimentos de negação bloqueiam a capacidade de seu sistema nervoso de receber e experimentar o êxtase e o arrebatamento resultantes da união com Deus, com o Eterno. Esse anjo, Nisroch, tem o poder de revelar sentimentos profundos que você nem imaginava existirem, as grades da prisão que você mesmo se impôs. Essa bagagem emocional, que você falou também, gera preconceitos e opiniões fixas sobre como a vida deveria ser e como você deveria se comportar. As ilusões incluem vícios autodestrutivos, como fumar e comer em excesso, que reduzem sua capacidade de sentir. Maneiras de manipular o fluxo de sua energia com álcool, drogas, açúcar, no meu caso é açúcar. É o meu também. E cafeína. Eu ainda tô no açúcar só. Eu tô no açúcar. O resto eu consegui cortar, graças a Deus. Café ainda tomo de vez em quando, mas não muito. Padrões mentais de diálogo interior, negativo. Padrões de comportamento estressantes, além de medo e raiva reprimidos, que sutilmente afetam o seu relacionamento com os outros. A princípio, é difícil perceber as ilusões. Com alguma prática, você verá como elas controlam seus amigos e os que você ama. No final, perceberá como elas agem em sua própria vida. Chegar à verdade exige coragem, persistência e um forte desejo. Liberte-se. Circunstâncias indesejáveis frequentemente são oportunidades de perceber um preconceito ou uma ideia fixa prontos para serem abandonados. A chave são seus sentimentos. Esforce-se para recuperar as lembranças reprimidas de abuso ou de traição. Elas poderão lhe aparecer em sonho, repentinamente ou em alguma situação da sua vida atual. Olhe para o mundo à sua volta. Como se sente quando assiste ao noticiário? Eu nem assisto. Nem eu. Como é tratado por sua família e amigos? O que lhe acontece no trabalho? Como são seus bens, casa, carro, roupas, etc. Eles se parecem com você? Como você se trata? Procure sentir profundamente o impacto dentro de você. Onde você sente seu corpo? Se tiver medo de senti-lo profundamente, peça coragem e força. Ao se dispor a parar de negar a dor e encará-la, Deus lhe enviará o amor transformador para curar seu coração e seu corpo feridos. Quando não existir mais dor nem preconceito, você terá a oportunidade de substituí-lo por amor, criatividade, paz ou qualquer outra qualidade que desejar. Quando tiver coragem de encarar a intensidade desses sentimentos reprimidos e se soltar, Nisroch trará um sentimento de júbilo e de conquista. Conduzido pelas asas da verdade, você encontrará a liberdade de descobrir seu eu eterno. Uau! Que lindo! Nossa, ele falou mesmo tema, sobre o DEM. Total. Não é? Total. Agora só tira isso aqui. O que é isso? Esse aqui é o laboratório do alquimista. São runas? São. Ai, eu amo Mas não runas. são runas, são os objetos que tem dentro do laboratório. Eu tiro o quê? Uma? Uhum.
Ai, que legal! E é uma mensagem para todo mundo também. Vamos lá, então, vamos ver. Ai, que lindo esse. Parece o pavão. Achei lindo. Pra mim, me lembrou aquela... Sabe quando a gente acende o halo. O chakra cardíaco? Sim. O chakra... É como se fossem as asas do pavão, assim. É, também. Eu me lembrei, assim, do chakra coronário se abrindo. Assim. Expandindo. Uhum. Esse aqui eu nunca tirei aqui, é a primeira vez. Oba! Olha que é 1 ano e meio de programa, hein? Olha! Já Deixa eu repetiram ver que várias vezes? Não. Já repetiram os outros. Entendi. Vamos ver. E é um dos últimos aqui, peraí. Você quer deixar algum recado para as pessoas enquanto isso? Então, eu vou aproveitar, então, enquanto ela procura, para falar sobre o DEM, né? Já que Sim. ela escolheu falar sobre o DEM, que ela botou assim, despertando o eu maior e Deus em mim. Tá? Então, assim, na verdade, em 2018, eu tive um sonho, né? Eu sonhei com a capa do livro, comecei a escrever, entendendo que era só um livro. Mas, na verdade, era um curso, né? Seriam orientações para ensinar as pessoas a como passar pelos seus processos de cura, né? Se conectar com o seu divino também, enfim. Então, tem toda uma linha de raciocínio que foi criada, daí ali dentro várias técnicas, várias ferramentas importantes para as pessoas entenderem sobre isso. Até porque, assim, eu vejo muitas pessoas hoje em dia que fazem, faz curso de reiki, faz curso de barras, faz curso disso, daquilo, mas não tem a base de entendimento. Se tu não entende, tu não consegue acreditar o suficiente para colocar em prática. Exatamente. E daí tu não muda, porque se tu não coloca em prática, tu não muda. Então, o meu curso, ele traz essa base, traz uma clareza e traz ferramentas que tu pode de apoio aos pouquinhos e se conectando. Então, primeiro era o Despertando Eu Maior, que é justamente isso, né? Começar o teu processo de cura. E daí veio o Deus em mim. Eu tava correndo um dia, lá na Lagoa da Conceição, que eu morava lá, e do nada me veio que DEM também era Deus em mim. Sim. E justamente é o curso que eu dou de formação em leitura de registros acásticos. Porque daí tu se conecta, tu começa a perceber de forma mais sutil, né, com essa clareza, essas conexões que a gente faz com o nosso eu superior, com os nossos registros, também com os registros das pessoas, da humanidade. Então, a gente se conecta com a expressão mais suprema de Deus, né? E então, muito isso que legal, significa, sim. E de certa forma foi bem um resuminho do que tiramos na Carta da Liberdade. Incrível, né? Que é a gente se libertar dessa Matrix, sim, né? A gente se sim, libertar exatamente. dessa Matrix. E sempre sai uma carta que tem tudo a ver com o que foi falado no programa, dependendo do convidado. Então, isso né, a fé em ação aqui. Aliás, isso aqui é realmente a cauda do pavão. É? Olha só. Eu nem lembrava, ó. Olha. E é recado para todo mundo, arco-íris. As oportunidades aparecem em abundância. Alimente suas esperanças e sonhos, mas fique concentrado e atento às ilusões. Como uma estrela que aparece na escuridão da noite, o princípio volátil, uma substância metálica úmida, começa a aparecer na escuridão do nigredo. Soprando de cima, os ventos alquímicos são ativados e dentro do cadinho, que é onde você mistura as coisas, o ar celeste purificador cai na terra abaixo. Conforme o fogo externo é lentamente intensificado, a umidade começa a evaporar até que a matéria seja coagulada lá dentro. Uma cauda de pavão com belas cores iridescentes aparece como um arco-íris após a tempestade. Uau. Então, após um período de escuridão, chegou a hora de emergir novamente para a luz do dia. Você pode sentir que está despertando de um sono profundo. Eu estava morrendo de sono esses dias. Engraçado, né? Ou de um período necessário de descanso e recuperação. Os ventos cósmicos começam a sacudir seu estado de espírito, assinalando um chamado para a mudança pessoal. A primavera chegou e novos brotos irrompem com potencial para crescimento abundante. Uma poda cuidadosa agora assegurará uma colheita sadia mais tarde. Aparecem novas possibilidades no horizonte, como a miríade de cores do arco-íris. Tome cuidado para não mergulhar de cabeça na ilusão. O arco-íris promete um pote de ouro, que parece sumir quando perseguimos. Forças externas podem ter encorajado essa mudança, mas você conhece melhor seu próprio esquema de transformação. Respeite seus ciclos interiores e saia suavemente do casulo. Lembre-se que as novas asas de uma borboleta levam tempo para secar ao sol antes que ela possa voar.
Orgulhe-se de suas realizações passadas e, ao mesmo tempo, que reconhece humildemente o quanto ainda há para realizar e aprender. Assim como o pavão exibe a sua bela cauda, comece a abrir e compartilhar sua magnífica perfeição interior com o mundo. Ai, que lindo! Cris, Adorei. sabe que o arquétipo do pavão é maravilhoso. É só questão de expansão. E o meu curso DEM, ele tá muito conectado com a energia do arco-íris. Olha. Muito, tanto que antigamente, Sim. quando eu trazia as questões, até a própria apostila, tudo é questão de arco-íris. E os pleiadianos são muito conectados com a energia do então arco-íris. também, né? Muito, então tá super alinhado. Bom, Não temos como, né? amei te receber aqui. A gente vai conversar mesmo. muito ainda. Sim, gratidão pelo Né? convite. Amanhã já estou marcando aqui a mesa radiônica. Já começa a limpeza, né? Desde já. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E beijo para todo mundo. Beijo, e até beijo. a próxima. Gratidão. Obrigada.